Imagina um ex-primeiro-ministro de Cabo Verde dizer que não consegue viver com 130 contos de reforma, enquanto tu e milhares de famílias sobreviveram com 11 contos quando ele estava no poder. Isso é ou não é um insulto ao povo? Aqui no Fronteiras, vamos direto ao ponto. Carlos Veiga reclamou publicamente que não dá para viver com 130 contos de reforma. Mas quando ele governava, o salário mínimo era apenas 11 contos. 11. Foi com esse valor que o povo cabo-verdiano criou filhos, trabalhou na roça, enfrentou fome e seca, muitas vezes sem luz, sem água e sem qualquer apoio. E agora? O povo continua com salários de miséria. Professores recebem 50 ou 60 contos. Jovens com curso superior ganham 17 mil escudos. Famílias inteiras sobrevivem com 200 escudos por dia. Essa é a realidade que o canal Fronteiras denuncia, a desigualdade gritante em Cabo Verde. Enquanto isso, governantes e políticos recebem entre 600 e 800 mil escudos por mês, com todas as regalias possíveis, e depois querem que o povo sorria e diga: Cabo Verde é um país de paz. Mas o Fronteiras pergunta: paz para quem? Para os que vivem no luxo ou para o povo que sofre? Paz não pode ser silêncio diante da injustiça. Paz não pode ser aceitar que uns poucos vivam como reis, enquanto a maioria sobrevive como escravos do sistema. O que Carlos Veiga disse não é apenas uma frase infeliz. É a prova de que a classe política de Cabo Verde está completamente fora da realidade. Eles falam de democracia exemplar, mas exemplar para quem? Aqui no Fronteiras deixamos uma pergunta. Até quando o povo vai aceitar este insulto? Até quando vamos repetir que Cabo Verde é exemplo, enquanto dentro do país cresce a pobreza, a desigualdade e a humilhação? Se queres entender melhor este tema, segue o Fronteiras. Você já se perguntou como a história de um único homem pode refletir as escolhas e os caminhos de um país inteiro? Como as decisões de um líder podem moldar não só o presente, mas também o futuro de gerações? Hoje, vamos mergulhar na trajetória de Carlos Veiga, uma das figuras políticas mais marcantes de Cabo Verde, e entender por que falar sobre ele é falar sobre democracia, transição política, esperança e também sobre contradições e desafios não resolvidos. E antes de começarmos, já deixo um convite. Se você quer aprofundar ainda mais a reflexão sobre identidade, liberdade e as armadilhas coloniais que ainda nos prendem, o meu livro Liberdade Começa na Mente está disponível no link na descrição. É um mergulho que vai além do que qualquer vídeo consegue mostrar. Carlos Alberto Vanon de Carvalho Veiga nasceu em 21 de outubro de 1949, na Praia, Ilha de Santiago. Filha e filho de uma família cabo-verdiana de raízes mistas, carregava no próprio nome o cruzamento de culturas que marca a história do arquipélago. Formou-se em Direito pela Universidade de Lisboa e começou sua carreira como advogado. Esse detalhe é importante porque o olhar jurídico e a habilidade de argumentar seriam marcas registradas de toda a sua trajetória política. Para entender a ascensão de Carlos Veiga, precisamos voltar ao contexto de Cabo Verde, nos anos 1980. Após a independência, conquistada em 1975, o país estava sob o comando do PAIGC, PAI-CV, que estabeleceu um regime de partido único, inspirado nos modelos socialistas da época. A prioridade era reconstruir a nação, fortalecer a identidade e buscar caminhos de desenvolvimento em um cenário de recursos limitados e grandes desafios externos. Mas como acontece em muitas nações recém-independentes, o idealismo inicial convivia com dificuldades econômicas, tensões políticas e críticas à falta de pluralismo. É nesse cenário que surge a figura de Carlos Veiga. Em 1989, ele deixa o PAI-CV e se junta à fundação do Movimento para a Democracia, MPD, partido que defendia a abertura política e a economia de mercado. A promessa era romper com o modelo de partido único e inaugurar uma nova era de liberdade e oportunidades. E aqui já temos o primeiro gancho para pensar.
Quando um novo partido nasce prometendo libertar um povo, até que ponto ele está realmente comprometido com a transformação profunda? E até que ponto está apenas trocando o grupo que exerce o poder? Em 1991, o MPD vence as primeiras eleições multipartidárias de Cabo Verde e Carlos Veiga se torna primeiro-ministro. Foi um momento histórico. O país passava de um sistema fechado para um modelo democrático multipartidário, e Veiga se posicionava como o rosto dessa mudança. Durante seus 2 mandatos, de 1991 a 2000, várias reformas foram implementadas. No campo econômico, abriu-se mais espaço para o setor privado. Atraiu-se investimento estrangeiro e fortaleceu-se a relação com instituições internacionais como o Banco Mundial e o FMI. No campo político, houve avanços na liberdade de imprensa e na consolidação das instituições democráticas. Cabo Verde começava a ser visto como um exemplo de estabilidade na África. Mas estabilidade não significa ausência de problemas. As políticas de Veiga também geraram críticas. Ao apostar fortemente na abertura de mercado e na dependência de ajuda externa, muitos argumentam que o país ficou mais vulnerável às crises internacionais e manteve uma economia frágil, dependente de remessas e do turismo. O desemprego continuava elevado e as desigualdades sociais não diminuíram como prometido. E aqui vem um ponto que poucos gostam de discutir. Será que a democracia que Veiga ajudou a construir também carregava elementos coloniais reembalados? Será que mesmo com mais partidos e liberdade de imprensa, o modelo político continuou reproduzindo estruturas de poder herdadas, com a elite urbana no controle e as comunidades rurais e mais pobres marginalizadas? É sobre esse tipo de pergunta que falo no meu livro Liberdade Começa na Mente. Porque liberdade política sem liberdade mental e cultural é, muitas vezes, apenas uma nova forma de dependência. O primeiro mandato de Carlos Veiga foi marcado por um entusiasmo inicial, quase eufórico. Com a transição democrática, era a sensação de que o país finalmente respirava novos ares, de que a liberdade não era mais uma promessa distante. Muitos cabo-verdianos que estavam na diáspora olhavam para o arquipélago com um misto de orgulho e expectativa. Mas a política é um terreno onde a esperança e a realidade raramente andam juntas por muito tempo. Logo nos primeiros anos, Veiga enfrentou o desafio de equilibrar as contas públicas. Para garantir recursos, o governo intensificou a aproximação com parceiros internacionais e agências de financiamento. Isso trouxe investimentos, mas também amarras. As exigências de organismos como o FMI e o Banco Mundial incluíam reformas estruturais, que, na prática, significavam cortes em áreas sociais e privatizações. Aqui, a pergunta é inevitável. Até que ponto um país pequeno, dependente de ajuda externa, pode realmente dizer que é soberano nas suas decisões? Um episódio que marcou o período foi a privatização de empresas estatais estratégicas. Defensores diziam que era necessário modernizar e tornar os serviços mais eficientes. Críticos viam ali uma entrega de patrimônio nacional e uma perda de controle sobre setores fundamentais. Essa tensão entre desenvolvimento e soberania é um dilema que ainda ecoa na política cabo-verdiana até hoje. Outro aspecto central do governo de Veiga foi a tentativa de posicionar Cabo Verde como um país de referência em democracia e boa governança no continente africano. Isso lhe rendeu reconhecimento internacional, mas também criou uma imagem que, para muitos, não correspondia à realidade vivida no dia a dia da população. É como se Cabo Verde fosse, lá fora, um cartão postal perfeito, mas dentro ainda carregasse feridas abertas pela desigualdade e pela herança colonial. E aqui entra um detalhe pouco falado. O governo de Veiga também teve de lidar com as tensões políticas internas dentro do próprio MPD. Não era só a oposição que o pressionava, havia disputas de poder e divergências estratégicas dentro do partido. Isso mostra que, mesmo num sistema democrático, o jogo político muitas vezes é mais sobre controlar alianças do que sobre cumprir promessas de campanha. Se você acompanha o canal Fronteiras, sabe que eu insisto num ponto.
A independência política não é suficiente se a mentalidade coletiva continua presa a padrões coloniais. Veiga, como muitos líderes africanos, navegava num mar onde as expectativas do povo e as exigências do sistema internacional nem sempre caminhavam na mesma direção. Esse conflito é um dos temas que desenvolvo de forma detalhada no meu livro Liberdade Começa na Mente. O link está na descrição. No final da década de 1990, a lua de mel entre Veiga e o eleitorado começou a perder força. Questões como desemprego, custo de vida e desigualdade voltaram com força ao debate público. A oposição ganhou espaço e, em 2001, quando Veiga deixou o cargo de primeiro-ministro para concorrer à presidência, o cenário já estava mais fragmentado. A eleição presidencial de 2001 foi uma das mais disputadas da história de Cabo Verde. Veiga perdeu para Pedro Pires por uma margem mínima, menos de 20 votos no resultado final. 20 votos. Pense nisso, o futuro de um país decidido por um punhado de cédulas. Esse episódio reforça algo importante sobre democracia. Cada voto conta, mas também mostra como as disputas podem deixar cicatrizes políticas profundas. Veiga voltaria a tentar a presidência outras vezes. Em 2006, novamente contra Pedro Pires, e em 2021, contra José Maria Neves, mas não conseguiu vencer. Para muitos, isso consolidou a imagem de um líder que foi central para a abertura democrática, mas que nunca conseguiu completar o ciclo de chegar ao cargo mais alto do Estado. Olhando para sua trajetória, é impossível negar a importância de Carlos Veiga para a história contemporânea de Cabo Verde. Ele foi um dos arquitetos da transição para o multipartidarismo e da inserção do país num cenário internacional, onde democracia e estabilidade são palavras de ordem. Mas também é impossível ignorar as contradições. O país se abriu ao mundo, mas manteve uma dependência econômica preocupante. Fortaleceu instituições, mas não resolveu problemas estruturais que ainda hoje afetam a vida dos cabo-verdianos. E essa é a reflexão final que quero deixar neste vídeo. Será que a importância de Carlos Veiga está mais nas mudanças que ele fez ou nas que ele não conseguiu fazer? Será que o legado dele é uma lição sobre como conquistar a democracia ou um alerta sobre como ela pode se tornar incompleta se não for acompanhada por uma transformação profunda da consciência nacional? Se você quer explorar essas perguntas de forma mais ampla, recomendo que conheça o meu livro Liberdade Começa na Mente. Como romper com as armadilhas coloniais e resgatar sua identidade africana. O link está na descrição. Lá eu aprofundo como líderes, mesmo com boas intenções, podem acabar reproduzindo padrões que nos mantêm presos a uma lógica externa. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Carlos Veiga foi o líder que Cabo Verde precisava na década de 1990 ou foi apenas o rosto de um processo que poderia ter ido muito além? Deixe seu comentário. Compartilhe deste vídeo com quem se interessa pela verdadeira história do nosso país. E, claro, inscreva-se no canal Fronteiras, para que possamos continuar descolonizando a nossa memória.